Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Lauren Cristine dos Reis Andrade, sou estudante de agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente a deficiência e excesso de água, sintomas e impactos na produtividade das culturas agrícolas. Vamos iniciar este vídeo falando sobre a água, que tem como conceito uma substância líquida incolor, insípida e inodora, essencial para a vida da maior parte dos organismos vivos e excelente solvente para muitas outras substâncias. Ela possui 2 hidrogênios e 1 oxigênio na sua fórmula química. Na hidrologia, é a parte líquida que cobre aproximadamente 70% da superfície terrestre, sob a forma de mares, lagos e rios. A água constitui aproximadamente 90% do peso de uma planta, atuando em praticamente todos os processos fisiológicos e bioquímicos. Desempenha função como solvente, como minerais e outros solutos que entram na célula e move-se através da planta. Tem papel importante na regulação térmica da planta, agindo tanto no resfriamento como na manutenção e na distribuição do calor. Tem como função também expansão dos tecidos e sustentação da planta, reagente para hidrólise e fotossíntese, é solvente, é meio de transporte para os nutrientes, faz o movimento das plantas como abertura de estômatos e balanço energético. A disponibilidade de água é importante em vários períodos de desenvolvimento das plantas, como a germinação, a emergência, a floração e o enchimento de grãos. O excesso de água vai ser extremamente limitante em diversas fases das plantas. Na germinação e na emergência, por exemplo, a água é o fator mais importante e que mais influencia o processo da germinação, pois para promover uma boa germinação, ela precisa ser oferecida em quantidade certa, pois a sua falta naturalmente vai afetar o processo de germinação. As leguminosas, por exemplo, possuem sementes chamadas de duras, que são mais impermeáveis à água. Essas sementes também podem ficar um longo período sem absorver a água, mesmo estando em contato com elas. Durante o primeiro período, que é a germinação e a emergência, a falta de água é prejudicial ao estabelecimento da cultura e também à obtenção de uma boa uniformidade da população das plantas, sendo o excesso hídrico mais limitante do que o déficit para o estabelecimento das culturas no geral. O excesso de água na zona das raízes desloca os gases dos poros do solo, conduzindo progressivamente à anaerobise, que é o resultado de limitação de oxigênio para as raízes das plantas, para os micro-organismos e processos químicos que acontecem naturalmente nos solos. Com este sufocamento que ocorre nas raízes, também pode ocorrer a morte das plântulas no período inicial do desenvolvimento das plantas. Os sintomas do excesso hídrico podem ser epinastia, que é a curvatura das folhas para baixo, a clorose, que é o amarelecimento das folhas, a menor atividade de nódulos em plantas que produzem FBN, que é fixação biológica de nitrogênio. As raízes também vão ficar mais vulneráveis a ataque de patógeno, não só as raízes, mas também como as plantas, as folhas em si. E também raízes mortas por asfixia. Na floração, no enchimento de grãos e na colheita, o excesso de umidade pode ser prejudicial, já que quando há um alto nível de chuva, dias sem estiagem, pode acarretar um aumento de doenças na florada. Então, ocorre a fermentação, crescimento de fungos saprofíticos, que é o apodrecimento das flores. Então, por isso ocorrem os abortamentos de flores. Também aumenta o número de doenças em questões de flores e frutos. E o excesso de chuvas no período da colheita também é prejudicial, já que vai diminuir a qualidade do grão, vai aumentar demais a sua umidade, então aumenta o custo com secagem, pode ocorrer problemas futuros na estocagem com doenças fúngicas dentro dos silos,
Essa alta umidade do grão também pode resultar em descontos nos preços pagos aos produtores, também pode acentuar os gargalos logísticos e prejudicar o transporte, a escoagem dos grãos, como prejudicando as estradas rurais. A lixiviação de nutrientes também é um outro grande problema que a agricultura enfrenta quando se tem excesso de chuvas, pois esse excesso eleva-se drasticamente a quantidade de água no solo, provoca um fenômeno chamado de lixiviação do solo, que é caracterizado pelo movimento dos nutrientes importantes, como por exemplo o potássio, o nitrogênio, o enxofre, para longe das raízes e afeta os crescimentos das plantas, causando deficiência de nutrientes. Agora, nós vamos abordar quando ocorre a deficiência ou a falta de água na agricultura, quais os seus sintomas e quais os prejuízos que os agricultores enfrentam nessa situação. A falta de água para as plantas também é extremamente limitante, pois o estresse causado por deficiência de água determina a presença de plantas pouco desenvolvidas, de pequena estatura, com folhas pequenas e entrenós curtos. Os tecidos vegetais também vão apresentar aspectos murchos e folíolos tendem a fechar para diminuir a área foliar exposta. As secas severas, na fase vegetativa, reduzem o crescimento da planta e diminuem a área foliar e também o rendimento de grãos. A falta de água durante a germinação, que é o ato da planta emergir, as sementes diminuem conforme aumenta a umidade. Então, o excesso de umidade durante a germinação não é ideal e nem adequado. Secas durante o período reprodutivo causam reduções mais drásticas no rendimento de grãos, sendo a ocorrência do déficit hídrico durante o período de enchimento de grãos mais prejudicial do que durante a floração. Falta de água durante a floração e o enchimento de grãos provoca alterações fisiológicas na planta, como o fechamento estomático, murchamento das folhas. Com isso, pode ocorrer também a queda prematura de flores, abortamento de vagens, que é o chochamento de grãos. Consequentemente, também vai diminuir o número de vagens e o aparecimento de vagens vazias, xoxas. Pode também ocorrer grãos com menores pesos e tamanhos. Segundo a Embrapa, as necessidades hídricas das culturas vai depender da cultura. Geralmente é medido pelo equivalente à evapotranspiração, que é a evaporação da água do solo mais a transpiração das plantas. Isso considerando uma cultura livre de doenças, desenvolvimento em local com condições ótimas e solo e clima adequado. As exigências hídricas de cada cultura vai variar bastante. A soja, por exemplo, é de 450 a 800 milímetros por ciclo. O milho, de 400 a 700 milímetros por ciclo. A alface, 25 litros por planta. E o tomate, 350 a 500 ml por ciclo. Agora, referente à produtividade, segundo a Conab, a produção brasileira de grãos da safra 2023/2024 chegou a atingir 295 milhões de toneladas. O volume representou uma queda de 7,6% no resultado obtido no ciclo anterior, ou seja, 24 milhões de toneladas a menos a serem colhidas, de acordo com o sexto levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento. A queda foi reflexo principalmente da redução de faltas de chuva na região centro-oeste e norte do Brasil, que acabou afetando o plantio de várias culturas e comprometendo a safra. O ano de 2023 foi marcado pelo fenômeno El Niño, que resulta em um ano globalmente mais quente e com uma série de eventos climáticos extremos, causando chuvas acima da média no sul do Brasil e estiagens severas no centro-oeste e no norte. Deixo aqui as referências utilizadas para a criação desta apresentação, espero que todos tenham gostado. Muito obrigada!